Glória a Deus. Nós estamos no mês de setembro e esse mês nós vamos tratar a respeito de Jesus. Nós vamos, todas as quinta-feiras e domingos, nós vamos abordar o tema Jesus. Amém? Então, creio que a nossa vida não será mais a mesma. Então, hoje, como eu estou iniciando, vou dar o fundamento. Depois de mim vai vir aqueles que eu não sou nem digno de desamarrar a sandália deles, que abençoará a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. Antes disso, vamos confessar a Bíblia, a palavra. Pegue ela aí. Creio que você já decorou essa tarefinha de casa. Erga bem alto assim, deixa eu ver sua Bíblia. Seu celular, tablet. Essa é a minha Bíblia. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão e expectativa. Aonde? No meu coração. Muito bem. Poderia ligar a luz aqui, por favor? Obrigado. Querido, você é bom de Bíblia? Oxe, todo mundo se calou, né? Você é bom de Bíblia? Porque hoje nós vamos abordar vários capítulos, vários versículos. E se você não conseguir acompanhar, você acompanha aqui no telão, mas nós vamos precisar correr um pouquinho com os nossos versículos aqui, porque é bastante versículo que eu vou abrir hoje, que eu vou ler. Então gostaria que você, se você não é bom de Bíblia, você segue aqui, amém? E você que é bom de Bíblia, quem é bom de Bíblia aqui, levanta a mão. Oxi, cadê a convicção? Levante a mão, quem é bom de Bíblia? Então quero que você abra bem rapidinho, bem 3,16. Ah, vocês estão espertos, né? Ah, tá. Alguém já ia abrir a Bíblia, viu? Não vou falar quem não, mas alguém ia abrir a Bíblia aí. Em João 1:1. Amém? Vamos lá. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio como Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Agora você vai pular lá para o 14. Assim a palavra se tornou-se humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Aleluia. Aqui está falando de Jesus, que desde o princípio, ele estava com Deus. E de várias formas, de várias maneiras, Deus tentou falar com a gente, que está escrito lá em Hebreus 1:1. Hebreus 1:1. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nós, os antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio de quem? Do Filho, a qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Ou seja, a gente acabou de falar, ler aqui agora, que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Então Deus fala conosco por meio de Jesus também.
Eu dou alguns exemplos aqui, às vezes, né, a respeito do idioma japonês em si. Quem conheceu o Josué viu no JPN, né, ele falando em japonês, né, falando algumas palavras. Mas tem palavras que ele fala, frases que ele vai interpretar, que se fosse no meu lugar, eu interpretaria de forma diferente. Por quê? Porque eu cresci num estado diferente. Eu desenvolvi meu japonês totalmente diferente do dele. Então a forma que eu vou interpretar, mesmo que seja a mesma coisa que está sendo falada em português, eu interpretaria ou traduziria diferente dele. Porque a forma que ele olha as coisas, é a cosmovisão dele. E ele vai se adaptar àquilo e interpretar a todas as coisas. Então Deus falou por meio dos profetas, falou, como a gente acabou de ler aqui, Deus falou através dos profetas, não sei o que, que a forma que ele é, a forma que ele quer que as coisas aconteçam aqui no mundo. E por muitas das vezes, né, por falta de conhecimento ou por falta de entender, conhecer o caráter de Deus, as pessoas interpretavam de forma equivocada, de forma errada. E Deus falou assim: como é que eu vou fazer agora? Eu preciso que meus filhos, eles me conheçam. Eu preciso que eles conheçam que eu não estou com raiva deles. Eu preciso que eles conheçam que eu quero tornar pai deles novamente. E desde o início, quando houve a queda do homem, o que aconteceu? Ele começou a bolar um jeito, na verdade já tinha profetizado a vinda de Jesus. Então todo o Velho Testamento, quando você vai estudar as Escrituras, você vê que é tudo remetendo a Jesus, a vinda de Jesus. Quando você vai ver, o Velho Testamento está sempre falando, colocando ali Jesus, anunciando a vinda dele, anunciando a existência dele. Lá em Isaías 7,14 fala, Isaías profetizou a respeito de Jesus 700 anos antes do nascimento dele, que é lá em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Aleluia. Isso foi profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. Já estava o quê? Profetizando a vinda de Jesus. Há 700 anos antes do nascimento dele. Então, ele é a palavra viva e a expressão, o intérprete perfeito do Pai. Não poderia ser outro a não ser Jesus, o intérprete perfeito do Pai. Porque desde o princípio Jesus estava com Deus. E ele era de Deus. O Verbo se fez carne e passou a habitar conosco. Ele era o perfeito intérprete. Ele é o perfeito imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Em Lucas 1,35 está falando assim: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Em Mateus 1,23 está escrito assim: venham, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamarão de Deus conosco. Que significa Deus conosco. Quando José acordou, não, isso aí não precisa não. Deus conosco. Você fez eu ler o que não precisava. E pensando nisso, estudando isso, hoje chegou um rema para mim, e que eu não tinha ideia. Talvez você que é médico, trabalhou já na parte da medicina, algo do tipo assim, que fez algum curso, alguma coisa assim. Uma coisa que eu não sabia até então, era que quando a mulher está gestante, o feto que está dentro dela, o feto não tem o vínculo DNA com ela. É totalmente diferente. O feto tem o seu DNA e a mãe tem o seu DNA. Na minha cabeça, na minha pequenez, na minha inocência, eu achava que o feto passava o sangue na mãe e passava para o feto junto. E tudo ele ficava ali bombeando, né? E o feto recebendo aquele sangue ali. Mas quando eu fiquei sabendo hoje que o feto tem seu próprio DNA e a mãe também tem o seu próprio, é tanto que
se a mãe for positiva e o feto negativo, se algum porventura acontecer alguma coisa, algum acidente, é perigoso, né, ambos morrerem. Rapaz, faz todo sentido do Espírito Santo ter engravidado Jesus ali, engravidado na verdade Maria ali. Já parou para pensar que não teve nenhuma mutação naquele sangue ali? Foi do próprio Deus que foi gerado ali sobrenaturalmente dentro da Maria. Uau! Pela cara do Jonathan, ele também não sabia sobre nem eu, estamos na mesma. O interessante é que aquelas pessoas que têm o soro HIV positivo, né, HIV, não é isso? Médicos. É interessante que a criança, ela não nasce com esse soro. Uau! A criança, ela nasce pura. A criança não é afetada por esse sangue contaminado, porque é distintos, é separados. Mas se a mãe, porventura, não saber que estava com esse soro e amamentar, a criança é infectada. Mas até então a criança é pura, não tem nenhum tipo de contaminação. E isso faz todo sentido quando a Bíblia fala que o Espírito Santo engravidou a Maria, descendência do próprio Deus. Aleluia. Cara, eu fiquei chocado. Uau! Não sabia dessa. É vivendo e aprendendo. Maravilhoso. Literalmente, Maria foi uma barriga de aluguel. Aleluia. Em Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Vou ler do 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou de quê? De si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até morte e morte de cruz. Esse é Jesus, aquele que renunciou todas as coisas, onde que ele estava, o relacionamento diretamente com Deus, a onisciência, a onipotência e a presença. Renunciou todas as coisas para quê? Para poder resgatar novamente a mim e a você. Através de tudo isso que ele fez e abriu mão de todas as coisas, ele está mandando aqui uma mensagem para nós, que ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que abriu mão de si mesmo para poder agora igualar comigo e com você, para que você entenda agora que nós estamos juntos, que nós não temos essa distância, que ele não quer mais essa distância, esse rompimento entre as pessoas e Deus. Aquilo que foi separado, aquilo que foi rompido, aquela lacuna que havia entre nós e Deus, foi quebrado, foi aniquilado, foi restaurado. Isso é poderoso. Quando você entende isso, você entende o quão Deus ama nós, o quanto Deus ama você. Então, quando você entende isso, você fica meditando a respeito disso. É fácil abrir mão de você mesmo, porque não é sobre nós, mas sim sobre Ele. Quando você entende isso, que Deus te ama tanto, que você é filho de Deus, que você é herdeiro com Cristo Jesus, porque você foi colocado nessa posição. Que você foi feito única. Que seu DNA não tem nada a ver com seu pai, com sua mãe, mas sim diretamente do céu. Você começa a entender que agora você foi enviado para essa terra aqui com um propósito, sim. Que você foi enviado para essa terra aqui para fazer coisas para Deus, para ter comunhão, um relacionamento com Ele. E como nós podemos fazer isso? Quando nós
olhamos para Cristo, nós entendemos e compreendemos a paternidade. Quando você olha para Cristo e você entende o caráter de Deus. Quando você olha para Cristo e você entende o seu amor para conosco. Ah, mas eu nasci, foi um acidente. Eu nasci porque foi o acaso, aconteceu sem querer. Não, você foi feito de propósito, com propósito. Exclusivo, DNA exclusivo, a assinatura de Deus está sobre suas veias. O DNA de Deus está sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Calma, gente, não corra ainda. Em Cristo não há necessidade mais nenhuma de sacrifícios. Ele é o completo, é completo e perfeito. Abra lá comigo em Hebreus 10. A lei é constituída apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas de si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que venham adorar. Se tivessem esse poder, já não precisava existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência dos seus pecados teriam desaparecido. Em vez disso, esse sacrifício os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me destes um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito, a respeito no livro. Aleluia. Alguém pagou um alto preço por você. Alguém pagou um alto preço por você. Porque não era sangue de bodes, nem carneiros, nem bois que poderia pagar essa conta, mas através de um sangue purificado, um sangue puro, inocente, todas essas dívidas foram pagas. Já está escrito lá em Isaías: maldito seja aquele que foi madeira. Aleluia. Foi um alto preço que foi pago no seu lugar. Foi um alto preço, um preço que foi pago para que eu e você hoje reinássemos em vida. E quando eu falo a respeito de reinar em vida, não é um clichê quando a gente fala em reinar em vida. É para a gente ter uma vida em abundância mesmo. Alguém que estava lá em cima, alguém que criou todas as coisas, que criou esse universo aqui, que criou esse ar que você está respirando, inclusive, renunciou ao seu cargo para que hoje você pudesse reinar em vida, para que hoje você pudesse ter uma vida em abundância. Não há nada que você faça ou queira pagar para que isso seja recompensado, para você pagar esse sacrifício. Não há nada que você possa fazer. A única coisa que você pode fazer é receber isso de graça, com gratidão no seu coração. Por isso que fala que nós estamos vivendo no tempo da graça. Não adianta mais você matar ou oferecer holocaustos, derramar sangue de bois, de bodes. Não adianta mais fazer isso, porque não tem mais um significado. Porque quando chega um novo profeta, a lei ela é revogada. E foi revogado isso. Agora foi pago através de um inocente todas essas dívidas que a humanidade carregava. Aleluia. Então não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aquelas pessoas
se sentirem condenados com alguma coisa do tipo, ou carregar um fardo que não é seu. Devolva, esse fardo não é seu. Devolva esse fardo aí para Satanás, demônio. Esse fardo não é seu, não te pertence. A vida que Deus te prometeu foi uma vida boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Se tem coisas que não estão alinhadas com boa, perfeita e agradável, está errado. Então, se está errado, eu não quero para mim. Devolva para de quem pertence. Então, pertence de quem essas coisas ruins? Para Satanás. Então, devolva para ele. Não pegue para você. Depressão não é para você. Enfermidade não é para você. Porque Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos. A palavra está escrita claramente que nós fomos, está no passado. Então, eu sou curado, eu sou sarado. Mas o diagnóstico está falando uma coisa, pastor. Aqui o relatório está falando uma coisa. Sim, é uma falsa verdade. Mas quando chega a verdade, ela é aniquilada. Escute o que eu estou falando, é uma falsa verdade. Não que seja mentira, é uma falsa verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que eu sou curado, eu sou sarado. Através do sangue de Jesus, eu já fui purificado. Aleluia. Então cabe a você a se posicionar. Cabe a você a se posicionar como filho de Deus. E quando nós falamos filho de Deus, literalmente você é filho de Deus. Você foi criado, colocado aqui para governar essa terra. Se não fosse a queda do homem lá no início, você estava agora governando essa terra. Então o que você estaria fazendo? Governando o quê? Ah, pastor, não estou governando nem meus cachorros lá em casa. Pelo amor de Deus. Aleluia. Você foi colocado aqui para governar sobre todas as coisas. Não foi para ter medo de barata. Aleluia. Não foi para ter medo de inseto. Por quê? Porque você foi colocado aqui para governar sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Nós estávamos aqui na segunda-feira, na quarta-feira. Na quarta-feira aqui orando. E veio uma palavra no nosso meio aqui no momento da oração. Por que vocês são tímidos? Não foi? Porque vocês estão tímidos. Tímidos em que sentido? Lembra lá do barco? Quando estava aquela tempestade, os discípulos, Senhor, Senhor, nos acude aqui que nós vamos morrer. Não se importa com nós que nós vamos perecer. Aí Jesus levanta sua mão e repreende a tempestade. E manda o mar se acalmar. E vira para os discípulos e fala o quê? Porque são tímidos. Quando Jesus estava repreendendo ali a respeito, falando tímidos, não é sentido de ter vergonha, de ser vergonhoso, mas sentido de se posicionar com autoridade. Então tem coisas que na nossa vida que a gente precisa sim impor a autoridade que nós carregamos. Smith Wigglesworth falou uma coisa muito interessante. Contou uma história que ele estava no ponto de ônibus e ele estava esperando lá o ônibus chegar e de repente chegou uma mulher e um cachorrinho acompanhando ele, acompanhando essa mulher. E quando esse cachorrinho estava lá brincando, ela falava, vai embora. Vou colocar o nome de Jared, tá? Vai embora, Jared. Vai embora, Jared. O cachorrinho não ia, ficava lá, não ia embora. Mandava embora, ele não ia. Mandava embora, não ia. De repente, quando apareceu, apontou o ônibus, que ela começou a ficar aperreada. Vai embora, Jared. Vai embora, Jared. O Jared não ia embora. De repente, ela bateu o pé. Vai embora, Jared, para casa agora. Quando ela falou isso, o Jared colocou o rabo no meio das pernas e foi-se embora. E naquele momento, instantaneamente, ele gritou, é isso que nós devemos falar com Satanás. É assim que nós devemos falar com Satanás. Sabe, tem coisas que nós precisamos nos posicionar. Quando você entende esse sangue que te acoberta, que está sobre você, você não aceita qualquer coisa não. Tem coisas que não são negociáveis não. Situações não são negociáveis não.
Está acontecendo mau caos na sua vida, na sua família, no seu casamento. Bata o pé, não aceite isso para você. Não aceite isso para sua família, não aceite isso para a sua vida. Faça o teste, comece a orar com ousadia e se impor como autoridade mesmo que foi te dada. Fica bravo mesmo? Ah, mas eu não sei ficar bravo. Sabe ficar bravo, sim. Quando pisa no seu calcanhar, você fica bravo. Quando faz algo que você não gosta, você fica bravo. Então, você sabe ficar bravo, sim. Para mim já é mais fácil, porque eu sou explosivo. Mas tem muitos aqui que são traumáticos, melancólicos, né, etc, etc. Oh, meu Deus do céu. Tem que se posicionar. Se levantar com ousadia. E saber as suas origens. Nós não fomos colocados aqui por acaso. Nós fomos colocados aqui com propósito. Eu quero que você entenda isso, que nós fomos colocados aqui com um grande propósito. Se não fosse aquela queda lá, nós já estávamos... as nossas funções já estavam distribuídas. Nós estávamos executando algo aqui para Deus. Nós estávamos aqui governando essa terra aqui. E é isso que vai acontecer. Ah, pastor, está falando besteira. Você não sabe que depois que a gente for arrebatado, que passa 7 anos, 3 anos e meio da tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação, nós vamos retornar, vamos dominar a parada aqui, e Jesus vai governar durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, você acha com quem que Deus vai governar? O que Jesus vai governar? Aleluia. Aquilo que era para ser feito no início vai acontecer agora. É por esses dias agora, está para acontecer. Ei, acorde, está para acontecer. Aleluia. Está para acontecer o arrebatamento. E quando aconteceu o arrebatamento, já saindo do assunto, meu Deus do céu. Quando acontecer o arrebatamento, que chegar a segunda vinda, depois de 7 anos, eu quero estar na frente com Jesus lá. Bora, Jesus! Quem eu posso pegar primeiro? Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso, porque através de uma palavra que será liberada, o anticristo vai ser derrotado. Enfim, feche aspas. Mas o plano original vai acontecer. Vai acontecer. E até isso acontecer, não, porque a expectativa da gente é a gente ter o corpo glorificado, a gente começar a voar, a gente começar a ser transladado, andar em cima das águas, visitar o sol. A expectativa do crente geralmente é isso, né? Mas o que cabe a nós hoje? Eu tenho muito temor, e eu falei isso com muito temor e tremor. Por quê? Porque eu tenho muito temor que isso possa ser cobrado de nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo no tempo da graça, e nós não estamos, infelizmente, nós não estamos sabendo viver nesse tempo da graça. Durante tempos e tempos, né, as eras, acontecia alguma coisa, restaurava, depois o pessoal caía na mesmice, no pecado, aí Deus vinha, corrigia novamente, aí o povo levantava novamente, Deus instruía o que era para ser feito. Sempre tinha um rito, né? Tinha alguma coisa acontecendo. Mas e o tempo da graça que nós estamos vivendo? O que foi nos deixado para fazer? Já parou para pensar que tem algo a ser, uma conta a ser prestada? E nós vamos ser os primeiros a ser julgados nesse tribunal. Claro que não é para condenação ou para o inferno, mas esse julgamento vai acontecer, e nós cristãos vamos ser os primeiros a ser julgados pelas obras que nós fizemos. Ou seja, se eu vou ser julgado pelas obras que eu fiz, e eu estou vivendo nesse tempo aqui, tem algo para mim se fazer, tem algo a ser feito, tem algo que cabe a mim a fazer, a ser feito. É por isso que nós pregamos o tempo todo: desperta, 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 desperta. Não seja um crente domingueiro, não seja um crente só de bater o cartão e vai-se embora. Ei, tem algo sobrenatural para nós. Tem algo sobrenatural para nós. Nós ficamos tão acumulados de coisas naturais, priorizando essas coisas naturais, e a gente esquece do sobrenatural, que nós não somos
pessoas comuns. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Você entende que há algo que foi confiado a mim e a você nessa geração que nós estamos vivendo, nesse tempo da graça que foi depois que nós estamos vivendo, há algo para ser vivido e muitas das vezes talvez a gente não está vivendo. Aleluia. Então por isso que eu tenho muito temor, porque eu quero correr minha carreira. Eu quero chegar lá no céu e encontrar com Deus e falar: servo bom e fiel, venha, entre, aqui está seu galardão. Aleluia, glória a Deus. Isso é tão real que a própria Bíblia fala para colocar à prova os espíritos. Esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você, ele é tão real, ele é tão precioso, que a própria Bíblia fala para colocar à prova os espíritos. Sabia disso? 1 João 4:1. Amados, não acreditem em todos os espíritos, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Você sabia que estava escrito isso? Para colocar à prova o Espírito, para fazer teste. Isso é tão real. O sacrifício de Jesus é tão real. Jesus, ele é tão real. Que os próprios espíritos não conseguem admitir. Por quê? Não conseguem. Aleluia. Ai. Então, abrindo parênteses aqui, quando você vê o espírito saindo da porta, coloque ele à prova. Quando você vê, tem uns sonhos, apareceu um anjo aqui do céu, brilhante aqui, era até bonitinho, coloca à prova aí. Aleluia. Em Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Isso é Jesus. Ele é o cabeça de todas as coisas. Através de tudo, do sacrifício dele, ele foi colocado numa alta, como é que é a palavra? Posição, uma alta posição. Está à destra do Pai juntamente, nós estamos à destra do Pai juntamente com Jesus. Ele foi colocado lá em cima. E não há nada que não está sujeito ao nome dele. Aleluia. Então hoje nós aprendemos o quê? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos que através desse sacrifício nós vamos restaurados, restituídos. Nós aprendemos o quê? Que através desse sacrifício até os demônios eles estremecem. E que ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Aleluia. João 1:10.
Vou ler do 8. Primeiro, Cristo disse: não quiseste sacrifício, não quiseste sacrifício, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Como eu falei para vocês agora há pouco, quando chega um profeta novo, é revogada a velha. Então acrescentou: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma só vez por todas. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Aleluia! Meu desejo, na verdade, assim, é de abrir a mente das pessoas, assim, colocar a palavra de Deus, assim, para ela entender, compreender a grandiosidade de tudo isso que nós estamos lendo aqui agora. O meu desejo é que, e eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos para vocês entenderem a profundidade do que está sendo dito aqui. Como é que eu posso fazer isso? E como é que eu entendo a palavra de Deus? Meditando, buscando conhecimento, orando, porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E Ele nos responde através de várias formas, nos trazendo revelação da sua palavra. Na palavra de Deus fala que a pessoa carnal, ela não consegue discernir a palavra, ela não consegue compreender as escrituras, mas nós que somos filhos de Deus, nós conseguimos entender, porque nós temos um auxiliador, nós temos o Espírito Santo, que nos instrui, nos ensina, trazendo o que? Revelações. Aleluia. Então o meu desejo é que vocês entendam a profundidade, o comprimento, tudo isso. Porque geralmente quando você vai visitar um verbo da vida, as pessoas, quando você visita pela primeira vez, na verdade, alguns verbos da vida, os verbos da vida, se você for novato, vai achar que a igreja ela é uma igreja soberba, que é uma igreja que se acha. Mas não é achismo, é a palavra de Deus que nós pregamos. Não é coisa da cabeça de homem. Nós acabamos de ler aqui que é a palavra da Escritura de Deus que está falando para nós, que nós fomos colocados, que nós somos, que aquilo. E se a palavra de Deus está dizendo, por que eu não vou aceitar isso? Porque a palavra de Deus está nos orientando e mostrando para nós, eu li aqui agora, e por que eu não vou aceitar? Por que eu não vou me posicionar? Por isso que eu falo sempre, peito de pombo. Peito de pombo por quê? Porque você tem convicção de quem você é. Aonde você chega, a sua presença muda atmosferas. Esses dias eu estava aqui esperando o pessoal do caminhão de sugar o esgoto. Durante o dia eu estava esperando, aí chegou 2 senhores para sugar, né? Como é que fala? Não é esgoto não, é o fossa. Sugar fossa. De repente ele entrou aqui, os 2 senhores entrou, tal. Aí quando ele estava puxando a mangueira para recolher a fossa, os negócios da fossa, ele falou: rapaz, tem alguma coisa diferente aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu falei: amém. Aí ele entrou lá debaixo da escada, estava ali sugando. De repente, olhando para baixo, assim, sugando. Ele olha para mim assim, chorando, olho cheio de lágrimas, chorando. Fala: rapaz, eu estou sentindo a presença de Deus aqui é algo diferente. Aqui eu estou sentindo a unção. Apesar de que eu estou afastado, eu sou cachaceiro, mas eu estou sentindo a unção e eu preciso voltar para a casa do Senhor. Ou seja, aonde você está, os ambientes têm que mudar. Aleluia. Você acha que é só a igreja aqui em si, as 4 paredes que carregam uma unção? Não, é a nossa presença, a nossa postura, a nossa convicção.
a convicção que você carrega. Se eu falar para você que seu nome não é Kelly, seu nome é Maria, é Maria, de agora em diante é Maria, você vai aceitar? Por quê? Porque o nome é Kelly. Convicção. É esse mesmo posicionamento que nós devemos dar. Convicção de que nós somos peito de pombo. Peito de pombo. A autoridade que nós carregamos. E eu não estou falando para você ser arrogante ou você ser soberbo, não é sobre isso não. Mas a convicção que você carrega. A convicção onde que você pisa, as coisas têm que mudar. Onde você pisa, as coisas têm que favorecer você. Aonde que você toca, as coisas têm que prosperar. Aonde entra, o ambiente tem que mudar, porque eu não sou um termômetro, eu sou um termostato. Então, aonde que eu entro, o ambiente vai ser gerado através de mim. Aleluia. Essa convicção. Sabe quantas vezes eu escrevi consciência da presença de Deus? Eu escrevi 2 cadernos, sem pular linhas, um atrás do outro. Convicção da presença de Deus, convicção da presença de Deus, convicção. Eu escrevi 2 cadernos para isso que entrar dentro de mim. Fora que eu escrevi aqui na mão também. Quando eu não estava com os cadernos escrevendo, eu estava aqui na minha mão. Convicção, aqui eu escrevia, convicção absurda da presença de Deus. Eu escrevi 2 cadernos, na ponta, de capa a capa, para poder isso entrar dentro da minha cabeça. Para chegar ao conhecimento, para chegar aquele entendimento, cair no meu coração. Quando caiu, senti a presença de Deus. Mas se você não tem essa convicção, comece a escrever. Consciência que sou filho de Deus, presença de Deus, seja lá o que você quiser, comece a escrever, colocar para dentro de você, colocar para dentro de você, colocar para dentro de você, até isso fazer vida em você, até isso ser uma verdade dentro de você. Escrever várias vezes, até que aquilo chega como rema para você. E quando chega a rema, você entende, você sabe, porque é alinhado, tudo aqui é alinhado, você entende, você sabe que você recebeu. Então onde que eu chego, as coisas mudam, a convicção. Aí nessa brincadeirinha, a gente está fazendo evangelismo na rua, eu estava enrolando os cabos do microfone, que não tinha nada a ver com o evangelismo, o pessoal dançando lá, e eu só rolando os cabos aqui, auxiliando nesse sentido. Passa um rapaz atrás de mim, vira para mim, eu te conheço, eu te odeio, eu sei quem você é. Falei, caramba, se você voltou para falar comigo que me odeia, que quer me matar, não sei o que, eu acho que eu estou no caminho certo. Vai embora. Convicção da presença que você carrega. Foi pago um alto preço no seu lugar. No seu lugar. Aleluia. Então você que tem essa dificuldade de entender e compreender que você é filho de Deus, comece a escrever. Mais 2 cadernos não deu, escreva 10, escreva 20, até você entender e isso entrar na sua cabeça. Se for necessário até 50. Mas que isso venha virar vida dentro de você. Aleluia. Vamos levantar. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por essa convicção, Pai, sendo impregnada em nossos corações. Essa convicção, Pai, sendo rema, chegando como rema na vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício. Obrigado, Pai, porque o Senhor se fez carne e desceu, Pai, para nos identificarmos com o Senhor. E por isso nós somos gratos, e por isso nós reconhecemos, e por isso nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai. Não é sacrifício, não é cansativo, mas nós fazemos tudo isso, Pai, com muito amor, com muita dedicação, envolvendo o nosso coração. É
prazeroso, Pai, estar na sua presença. É prazeroso viver para o Senhor. É prazeroso, Pai, ter esse discernimento, esse conhecimento cada vez mais e mais. E queremos te agradecer, Pai, por esse sacrifício que foi feito em nosso favor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque as pessoas que passarão na frente dessa igreja, as pessoas que nos visitarão nessa igreja, Pai, sentirão o poder, sentirão a sua presença. Eu declaro no nome de Jesus e profetizo em nome de Jesus, pessoas caindo de joelhos, se arrependendo dos seus pecados. Eu declaro no nome de Jesus, pessoas chegando, correndo, Pai, para se arrepender, Pai, para poder reconciliar com o Senhor. Eu declaro no nome de Jesus, só do entrar nesse lugar aqui, as pessoas sendo curadas. Eu declaro no nome de Jesus, só no entrar nesse lugar aqui, as pessoas sendo tocadas pela sua presença, loucura saindo. Eu declaro no nome de Jesus, depressão indo embora. Eu declaro no nome de Jesus, esquizofrenia saindo. Eu declaro no nome de Jesus, tudo, até coisa, tipo de doença, Pai, que nós sabemos que está abaixo do nome de Jesus. E nós declaramos e profetizamos pessoas sendo livres nesse lugar, a cura se manifestando através do seu poder. Eu declaro no nome de Jesus. É assim que nós cremos, assim que nós declaramos. Nós cremos, por isso nós falamos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que as pessoas passarão aí, se arrependerão dos pecados, que as pessoas passarão aí, serão curadas, que as pessoas passarão aí, vão se entregar para Cristo? Aleluia. Eu creio. Ao entrar aqui, as pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Aleluia. Eu creio. Você tem mais rodar, porque são tímidos. Até pessoas ressuscitando. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Chegou o tempo de nos aprofundar. Chegou o tempo de desfrutarmos do sobrenatural de Deus. Chegou o tempo de águas mais profundas em Deus. Profetize. Profetize. Manda-nos profetize. Aleluia. Profetize. Aleluia. Louvado seja Deus.